Amados, vamos dar prosseguimento à nossa série de Colossenses. Hoje nós vamos ver o capítulo 3, continuando o capítulo 3, do versículo 12 até o 17. Nós podemos observar que depois de Paulo nos chamar a nos despir do velho homem e matar o pecado, isso está no capítulo 3, mas nos versículos 5 a 11. Ele agora nos mostra que a vida cristã não é apenas uma negação, mas um revestimento. E eu vou ler com bastante calma. E gostaria também, se você pudesse anotar ou deixar marcado no seu celular, ou anotar na sua Bíblia, a maneira que Paulo fala, a maneira amorosa que ele escreveu essas palavras à igreja de Colossos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pai eterno, nós te louvamos, Pai. E que possamos verdadeiramente, Senhor, viver o que Paulo escreveu, Senhor, àquela igreja, Pai. Que isso seja verdade, Pai. Que possamos verdadeiramente nos revestir, Senhor, como eleitos de Deus, Senhor, com compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Que essa manhã possamos ser transformados, Senhor. Que essa manhã a palavra encontre morada em nossos corações. Oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, por que a igreja porque ela é em Cristo suficiente e suprema. A igreja é chamada para viver relações transformadas. Uma adoração centrada na palavra e uma vida inteira sobre o senhorio de Jesus. Podemos observar que Paulo também, ele escreve em Gálatas 5, 22, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Se nós observarmos as cartas de Paulo, em algum momento ele vai tocar nesse assunto. O sogro da minha filha, ele falou algo que eu guardei e eu aplico na minha vida. Quando a Bíblia fala um assunto, ele é importante. Quando ela fala 2 vezes, ela é muito importante. Mas quando ela repete continuamente a mesma coisa, é porque isso é essencial. E isso nós temos que observar. O Evangelho não nos deixa vazio. Não é apenas
você não deve, você não pode, mas ele nos preenche e nos veste com o caráter de Cristo. Estamos aqui, amados, não para escutar alguém pregar somente, estamos aqui para ouvir a palavra e sermos transformados. Não apenas ouvintes, mas praticantes do que nós aprendemos juntos, amados. Estou aprendendo com vocês e vocês estão aprendendo comigo. E isso tem que ser verdadeiro em nossas vidas. E Paulo, ele nunca separou doutrina da vida prática. Ou seja, não somos apenas ouvintes, mas praticantes do que aprendemos. A supremacia de Cristo não é uma ideia abstrata, mas uma verdade que organiza a vida da igreja, os nossos relacionamentos e até a forma como nós adoramos ao Senhor. Essa é a doutrina que nós aprendemos. Essa é a doutrina que nós estamos aprendendo, uma doutrina que transforma a minha vida. Uma doutrina que transforma a sua vida. Mas não é a minha doutrina e não é a doutrina da igreja real, é a doutrina de Deus, da palavra do Senhor. Sem nenhum acréscimo, nem meu e nem do Rodrigo, e nem de qualquer outra pessoa aqui dentro. Nós pregamos somente a palavra do Senhor. E o importante é nós observarmos que muitas vezes, como a gente viu no capítulo anteriormente, que ali Paulo vai falando sobre o pecado. E quando nós vimos esse relacionamento, ele não falou para você deixar de pecar. Note que ele falou, mate. Mate o pecado. Não é apenas eu não vou mais pecar. Não, mate o pecado. Tire essa roupa do pecado. E revista-se com outra. Que aí ele fala, qual é? Então, o evangelho não é apenas nos mandar nos despir do velho homem, mas nos vestir do novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Cada dia que nós vamos aprendendo como é o Senhor, cada dia mais nós vamos transformando as nossas vidas. E ali, a vida cristã começa com essa identidade. Eleitos, santos e amados. Cristo não é suficiente apenas para nos salvar, mas para nos sustentar a nossa vida. Cristo não apenas me salvou para que eu possa falar que está na eternidade. Ele me salvou para que essa salvação transforme a maneira que eu vivo, que eu penso, que eu ando, que eu falo, que eu escuto e que eu vejo. Paulo ele vai começando nos lembrando que somos, antes de dizer o como devemos ser, viver. Ele começa falando como éramos, e agora ele vai dizer como devemos, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Essa ética cristã começa por essa identidade. Quem nós somos? Quem sou eu? Eleito de Deus, santo, amado por Ele. Percebeu a profundeza disso tudo? Não nos tornamos santos por agir como santos. Agimos como santos porque já fomos separados por Deus em Cristo. Ele nos separou, Ele nos santificou, Ele nos separou do mundo. E é exatamente essa identidade que deve nos sustentar. Essa identidade que sustenta todos aqueles que o seguem. Essa nova identidade que sustenta a vida cristã. Versículo 12. Mais uma vez, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se
de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Eleição, graça soberana. Santidade, separação para Deus. Amor, segurança em Cristo. Não podemos nos relacionar com os irmãos a partir do passado deles. O nosso tratamento deve ser como alguém que foi escolhido e amado por Deus. Esse é o tratamento que eu tenho com vocês. Não importa quem você era, o que você fez. Servimos não para ser aceitos, mas porque já fomos aceitos pelo Senhor. Não estamos aqui para sermos aceitos, nós já fomos. Estamos aqui porque realmente e verdadeiramente fomos aceitos por Ele. E através dessa situação, no versículo 13 e 14, Paulo vai falar o seguinte: suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. E diz mais ainda: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. Virtudes cristãs como compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, expressam a prática de convivência. Como eu devo me comportar na igreja? Como eu devo me comportar diante de um mundo que nos observa e nos julga? É dessa maneira, amados, suportar uns aos outros. Perdoar como Cristo perdoou. Sabe que Cristo me perdoou? Sem nenhum mérito meu. Nenhum mérito meu. Ele fez porque Ele quis. E acima disso tudo, porém, esteja o amor. Efésios 4, versículos 2 a 4, que diz o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Isso é muito importante, amados. Isso é muito importante para a igreja. Aí ele continua: somente um corpo, um só espírito, como também uma só esperança, no qual vocês foram chamados, o qual nós fomos chamados. Conversava com o Rodrigo no início do culto e falei para ele que o amor, ele não substitui a verdade, mas é o vínculo da perfeição, aquilo que mantém a igreja unida sob o senhorio de Cristo. A maturidade espiritual, amados, não é apenas revelado pelo quanto eu sei. Não o quanto eu sei, mas da forma que eu me relaciono com o próximo. Amados, isso está sendo muito claro para a gente. Não é o que eu acho, amados. É o que a palavra me ensina. Não é como eu quero que seja. É como a palavra me diz como deve ser. Isso é muito forte, amados. Críticas, amados, devem ser substituídas por atitudes concretas, de cuidado e compaixão.
algo que deveríamos pensar antes de reagir. Até mesmo, será que a minha reação reflete o caráter de Cristo? Estamos diante de algo que muitas vezes não conseguimos fazer, que é perdoar sem mérito. Como Cristo fez comigo, fez com você. Sempre condicionamos o perdão a alguma coisa. Por mais que nós já tenhamos aprendido, por mais que nós já entendemos sobre esse assunto, mas ainda guardamos algo em nosso coração. O meu eu necessita de um retorno desse meu perdão, uma contrapartida do perdoado. Não é liberar perdão, não, amados. Como muitas igrejas fizeram campanhas, vamos liberar perdão. O verdadeiro perdão é aquele que você perdoa no seu coração. Como Jesus perdoou a cada um de nós. Independente do que nós fazemos ainda agora nesse corpo pecador, Ele continua nos perdoando. E o amor de Cristo é a marca visível desse caráter. Alguém pode falar, tá, qual é o caráter de Cristo? O caráter de Cristo é o amor. Não apenas em palavras, mas em atitudes concretas. E nós vamos ver isso quando João fala, quando Jesus fala, que está escrito lá em João 13:35, que ele fala, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como? Se tiverem amor um com os outros. Meu Deus do céu. Você quer ser reconhecido como um discípulo de Cristo? Ame o teu próximo. Amados, isso inclui paciências com os difíceis. Isso inclui misericórdia com os que falham. Isso inclui graça com os que nos ferem. Como é difícil ser igual ao Senhor. Eu vou repetir. Isso inclui paciências com os difíceis. Isso inclui misericórdia com os que falham. E isso inclui graça com os que nos ferem. Como tem sido difícil. Muitas vezes a igreja se conduzir dessa maneira. Isso não é uma acusação, amados, a ninguém aqui. Isso é uma conscientização. Que Paulo escreve, portanto, como eleito, como amado, como separado, vivam desta maneira. O Rodrigo, como eu, nós que preparamos as mensagens para a igreja, nós sabemos o quão é difícil, muitas vezes, nós olharmos de verdade e nós temos que falar, eu estou errado, eu preciso mudar. Eu preciso ter uma vida transformada. Você precisa ter uma vida transformada. A igreja precisa ser transformada. Porque no versículo 15, ele vai falar que a paz de Cristo governando a igreja. E ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. Amados, fomos chamados para isso. Ninguém foi chamado aqui para debater. Ninguém foi aqui chamado para contestar. Nós fomos chamados para que essa paz, no qual fomos chamados, possa nos transformar em um só corpo. Temos diferenças? Temos. Somos diferentes? Somos.
Mas nós temos um único Deus. Nós temos um único Pai. Nós temos a única forma. Não existe opção. Em nenhum momento a palavra diz, ela sugere algo. Ah, seja assim. Em nenhum momento ela vai falar isso. A palavra de Deus é incisiva, ela fala que a paz de Cristo seja o árbitro. Não existe opção. A paz de Cristo decide, governa, oriente. Ela nos chama para um só corpo. E a gratidão como marca da comunidade cristã. Graça, mano. Temos que ter um coração agradecido. E muitas vezes, às vezes, falta isso em nossas vidas. Diante da bondade de Deus que acabamos de cantar. Muitas vezes murmuramos. E sabemos que isso é graça. Se estamos vivos, é pela graça do Senhor. Se vamos a algum médico, é pela graça do Senhor. Se temos trabalho, é pela graça do Senhor. Amados, nós não estamos isentos de conflitos. Mas aonde Cristo governa, a paz tem a palavra final. Não existe ausência de conflito, mas ela é guiada pela paz que Jesus conquistou na cruz. Paz como juiz, não como um sentimento passageiro, mas paz como resultado final, não como trégua. Ah, vou dar uma trégua. Não. A paz como resultado final. Nós vamos ver guerras que muitas vezes eles param a guerra, vamos dar uma trégua. Essa não é a paz de Cristo nas nossas vidas. A paz de Cristo é o resultado final. Não podemos permitir que preferências pessoais dividam a igreja. Não é a nossa, a igreja de Cristo. Existe algo muito mais importante e os conflitos devem ser solucionados buscando reconciliação e não vencedores. Não vencedores, reconciliação. Amados, nós vemos aí igrejas brigando pelo poder e brigando por visibilidade, brigando por fama, brigando por capricho, vaidade. Será que isso é novidade para você? Que existem essas igrejas? E se isso me escandaliza, se isso escandaliza você, imagina quem está do lado de fora, vendo essa briga interna. Irmão brigando com irmão, igrejas falando mal do outro. Devemos tomar cuidado, amados, com a nossa igreja. Devemos zelar pela nossa igreja. Cuidar, como o Senhor cuida da sua igreja. Devemos ter amor pela igreja. Que a igreja não seja apenas o local onde nos reunimos na quarta, no domingo, como cumprindo uma tabela semanal, mas como algo que você necessita. Porque aqui você encontra os amados, os eleitos e os separados. Já percebeu o privilégio disso, amado? Já percebeu o privilégio disso? Não vim encontrar aqui o Rodrigo ou a Alda, eu vim encontrar aqui um amado separado pelo Senhor. Isso é um privilégio dado a cada um de nós, amados. Versículo 16. A palavra de Cristo no centro da comunidade. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Poderia apenas dizer que a palavra de Cristo habite em vocês. Mas Paulo
enfatizou dizendo ricamente. E ela diz: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. Habite ricamente em vocês, que a palavra, que é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Esse Salmo 119, ele ensina, a palavra exorta, a palavra conduz à adoração, e diz salmos, hinos, cantos espirituais, revelando um coração cheio de gratidão. Será que você consegue, será que eu consigo expressar esse coração cheio de gratidão diante do que o Senhor tem feito em minha vida? Ou será que, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele fala, te considero. Será que eu também falo assim diante do Senhor? Betão, tu me amas? Eu falo, Senhor, eu te considero. Ou será que eu falo, não, Senhor, eu te amo, um amor ágape? Adoração, amados, ele nasce na palavra e retorna para Deus em louvor. O louvor não é somente os instrumentos, é louvar com a sua vida. Devemos ter atenção e reverência à palavra, porque ela revela Deus, e darmos louvor é como resposta ao que Ele falou com cada um de nós. Louvado seja o Senhor que nos separou para sermos chamados seu povo. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte, olha o que ele está falando. Vocês, porém, geração eleita, sacerdote real, nação santa, o melhor agora, propriedade, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Já viu o peso disso, amados? Somos propriedade do Senhor. E ninguém tira essa que o Senhor conquistou, que Jesus conquistou na cruz, para cada um de nós. Essa exclusividade para o Senhor. E ainda diz mais, nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Talvez alguém poderia falar, louvado seja o Senhor, obrigado, Senhor. Porque eu sei quem eu fui, eu sei quem eu sou. E se Ele me tirou das trevas, Ele diz que chamou das trevas. E não foi apenas para a luz, Ele fala para a maravilhosa luz. Devemos levar a palavra para casa, para os nossos relacionamentos, para as nossas decisões. A mensagem que aprendemos aqui, domingo após domingo, quarta após quarta, em reunião de familiares, esses anos todos, elas devem ser aplicadas em detalhe e vistas pelos que nos cercam. Não é à toa que Jesus nos desafia a sermos luz aonde estivermos. Mateus 5,16, que fala, assim brilha a luz, assim brilha também a luz de vocês diante de quem? Dos outros, para que vejam o quê?
as boas obras que vocês fazem e glorifiquem quem? O Pai de vocês que está nos céus. Que maravilha isso! Assim brilha a luz de cada um de nós, para que o mundo nos veja, para que eles vejam as boas obras, não o que eu faço, mas por que eu faço e por quem eu faço. E para que através disso eles possam falar, glorificar o Senhor e verem o quanto isso transformou a minha vida e a sua vida. Amados, como eu falei anteriormente, isso não é uma sugestão, isso não é um conselho, mas um verdadeiro proceder diante do mundo. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Não fomos, amados, eleitos para só vivermos em comunidade somente entre nós, aqui na igreja. Nós fomos eleitos para sermos luzeiro, como está escrito ali em Filipenses 2, 14 e 15, que diz o seguinte: façam tudo sem murmuração, nem discussão, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no quais vocês brilham como luzeiros no mundo. Louvado seja o Senhor. Fomos eleitos não apenas para sermos salvos, mas para sermos sinais vivos da salvação de Deus ao mundo, proclamando com palavras e com a vida. Glória ao Senhor, amados. Não estamos aqui por um acaso. Não foi um acaso. Vou na igreja. Estamos aqui porque fomos chamados. Estamos aqui porque, como a palavra diz, nós fomos chamados do inferno. E como resultado disso, nós possamos fazer a diferença. Possamos ser luz no meio de uma escuridão. E no versículo 17, vai falar de uma vida inteira submissa ao senhorio de Jesus, que diz, e tudo o que fizerem. Vocês sabem o que significa tudo? Eu sempre brinco sobre isso aí, no original grego. Tudo. Tudo significa tudo. Como eu me relaciono com a minha esposa, como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu trabalho, tudo. Tudo que fizeram, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E tudo que fizerem, palavra e ação, tudo em nome do Senhor Jesus, gratidão constante ao Pai. E aqui Paulo vai fechar esse texto com uma visão total da vida cristã. Cristo não é somente a parte de uma parte de nossa vida, Ele é o centro de toda a nossa vida. Eu não sou crente apenas aqui na igreja, eu não sou crente apenas quando estou junto com os amados. Eu sou crente quando estou diante de dificuldade, eu estou crente quando estou diante da tentação do mundo. Nas armadilhas que muitas vezes nós caímos. E devemos sempre perguntar, diariamente, amados, isso glorifica o nome do Senhor? Essas ações que você está tendo glorificam o nome do Senhor? Se alguém está vendo em mim alguma coisa, será o que vê em mim glorifica o nome do Senhor? Ou perdoe-me, ou envergonha. Ou se torna em vão o que Ele fez em minha vida? São perguntas que nós devemos fazer diariamente. Isso significa o Senhor?
Será que eu falar dessa maneira edifica o Senhor? Será que eu tratar dessa maneira edifica o Senhor? Será que eu fazer dessa maneira edifica o Senhor? Que possamos, amados, revelar nosso dia a dia o que Cristo fez por mim, por você e por nós. Vamos concluir, então. Essa passagem que nós vimos nos mostra que a suficiência de Cristo não é apenas uma verdade para ser crida, mas uma realidade para ser vivida. Cristo não é apenas suficiente para o início da minha fé, mas para toda a minha caminhada, para toda a nossa caminhada. Uma igreja revestida de Cristo, ela é marcada, amados, pelo amor, pela paz, pela palavra, pela gratidão. Isso é a marca de Cristo na igreja. Isso é a marca de Cristo na igreja. Somos revestidos de Cristo para viver como Cristo viveu, amar como Cristo amou e adorar como Cristo adorou. Esse deveria ser eu, amado. Esse deveria ser você. Isso deveria ser nós. Onde Cristo é suficiente, amados, a gratidão transborda. Seja grato ao Senhor. Glorifique o Senhor em todo o tempo. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faço tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos orar. Pai eterno, louvado seja o teu nome, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos desafiar, Senhor. Que possamos ser transformados, Senhor, de glória em glória. Que possamos verdadeiramente, Senhor, aplicarmos a tua palavra em nossas vidas, Senhor. Que sejamos transformados, Senhor. Que o eu não fale mais alto daquele que tu colocasse em mim, daquele que tu deseja que eu seja, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, não seja apenas, Senhor, para que seja conhecimento, Pai, mas que seja para que nós possamos aplicá-la dia a dia em nossas vidas, Senhor. Para que possamos vivê-la verdadeiramente, dia após dia, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos transforme, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa realmente tocar em nossos corações. Essa manhã, Pai, possamos reter essa palavra, Senhor. Porque como falamos, Pai, tu és fiel até o dia que tu vier nos buscar, Senhor. Para a glória eterna. Nós oramos, Pai, em nome do teu Filho. Amém. Amém, amados.